Bem-vindos ao Evidência Oculta, um dos podcasts do The Blind Spot. O Rui Lima, por motivos profissionais, não pode estar presente. Neste episódio temos como convidado o Tiago Pimentel. O Tiago é médico dentista, formado pela Universidade de Coimbra e investigador radicado em Inglaterra. Fez 2 mestrados e está a fazer um doutoramento no King's College, uma das universidades mais conceituadas no Reino Unido. Tem grande experiência em investigação e vai-nos ajudar a compreender o que é a ciência e como avaliar a qualidade da evidência científica. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Nuno. E obrigado pelo convite. Para mim é mesmo um prazer muito grande estar a falar um pouco sobre um tema que me é muito querido. Também gostava de estender os cumprimentos ao auditório do Blind Spot e pronto, espero que seja esclarecedor e espero também não ser muito maçador, porque isto é um tema que dá pano para mangas. Claro. Vai ser com certeza que eu já conheço o teu trabalho e sei que será. Então vamos começar, nesta primeira parte vamos falar sobre uma coisa muito importante nos dias que correm, que é a nossa capacidade de avaliarmos a evidência científica. Fala-se muitas vezes de ciência, muitas vezes de estudos existe, o estudo diz aquilo, mas os estudos não são todos iguais e as pessoas necessitam de alguma maior formação para os conseguir compreender, e o Tiago é uma pessoa excelente para fazer esse trabalho. Então começava por perguntar uma pergunta muito genérica: o que é a ciência? Ora bem, pois, isso é uma pergunta que faz todo sentido, porque hoje em dia, quando nós estamos a falar, às vezes em conversa de café e até às vezes nas redes sociais, é muito comum as pessoas dizerem assim: mas eu tenho um estudo que contraria o teu estudo, não é? E as pessoas perdem-se muito facilmente, às vezes, em encontrar algo que confirme o próprio viés e as próprias crenças. Ora bem, a ciência é completamente contra essa questão das crenças. A ciência tenta ser um aglomerar de todo o conhecimento que tenta explicar ou tenta se aproximar ao que acontece na natureza, no universo. Portanto, é todo o conjunto de conhecimento que, no fundo, nos permite compreender o que se passa à nossa volta de forma que não se compadeça com questões políticas, questões de crenças, e tenta ser o mais objetiva possível. E para tal segue o método científico. E o método científico começa, obviamente, por observar o que se passa à nossa volta. Quando não compreendemos alguma coisa, pensamos: o que é que se passa aqui? Qual é que ou como é que podemos explicar o que nós estamos a ver? Isso é a identificação do problema. Depois de identificarmos um problema, o que é que nós vamos tentar fazer? Formular uma hipótese. Perceber porque é que esse problema existe e o que é que está por trás desse problema. Depois de formular essa hipótese, nós vamos tentar verificar se a hipótese que nós formulamos é correta ou não, e para tal desenhamos um estudo para tentar confirmar ou contrariar a nossa hipótese inicial. Depois de fazermos esse estudo, nós tiramos as nossas conclusões e depois, idealmente, devemos publicar as nossas conclusões. Isso pode ser publicado através de um estudo, através de palestras, para tentar, de certa forma, partilhar ou juntar mais essa base de conhecimento geral que é a ciência. Portanto, quando nós olhamos para a ciência, nós devemos entender a ciência como algo que seja um objeto dinâmico, apartidário, o mais objetivo possível e desprovido de viés. E por isso, quando nós tentamos explicar algo que vai contra as nossas crenças, devemos tentar abranger o máximo possível da literatura, que não só confirma as nossas crenças, mas que também vá de encontro às nossas crenças. Eu introduzia só para corroborar a tua ideia, aquela expressão que normalmente se utiliza, que é sobre os tipos de estudo que existem, que há 2 tipos de estudo. Os estudos que confirmam as nossas opiniões e os estudos com graves problemas metodológicos. Exatamente. Realmente, Exatamente. muito essa tendência. E, portanto, dentro também do que tu dizes, basicamente a ciência surgiu, e foi um salto enorme, ou o método científico mais avançado, a ciência moderna, para exatamente minorar, que nunca vai-se conseguir eliminar totalmente, mas minorar alguns dos vieses humanos que, durante imensos anos, nos levaram a ter muitas crenças, nomeadamente mesmo na própria medicina, e que não poderiam ser ultrapassadas sem esses tais rigores. Só assim é que conseguimos lutar um pouco contra esses nossos vieses.
Exatamente. Portanto, e nós hoje em dia ouvimos muito seguir a ciência, mas às vezes o que se segue são realmente alguns estudos ou algumas autoridades ou pertences a autoridades, e porque a ciência às vezes é mais complexa e sobre alguns assuntos não está tão bem tratada como nós todos gostaríamos, não é? Nem é uma coisa evolutiva, sempre no sentido positivo. Portanto, é preciso também lutar para que alguns desses princípios se mantenham, não é? E consigamos continuar nessa evolução. Muito bem. Então, vamos aqui para esta parte que é importante, que eu acho que as pessoas anseiam por esse conhecimento, que acho que pode nos ajudar a todos. Como é que nós podemos então avaliar a qualidade da evidência científica? Olha, eu tenho aqui, não sei se vocês estão a ver, estou a tentar Sim. partilhar aqui o meu ecrã. Pronto, esta aqui é uma imagem que as pessoas normalmente não conhecem, ou então se conhecem não conseguem interpretar muito bem o conteúdo desta imagem. Isto é a pirâmide de evidência. E a pirâmide de evidência, no fundo, serve como quase que um guia muito rápido para nós percebermos se o estudo que nós estamos a ler é um estudo com mais qualidade ou menos qualidade de evidência, ou então se é um estudo que tem um risco elevado de viés ou um risco relativamente baixo de viés. Na base desta pirâmide de evidência, o que vocês veem são artigos de opinião, são os editoriais, artigos de especialistas, portanto, e normalmente, na base da pirâmide de evidência, nós encontramos artigos em que o risco de viés é mais elevado, porque não são normalmente estudos que derivem de investigação clínica, investigação in situ. Portanto, normalmente são estudos que tentam aglomerar o conjunto de estudos que são publicados e depois tentar formular opiniões sobre a evidência que existe, e normalmente essas opiniões poderão até ser bastante úteis no sentido de identificar problemas que existem na evidência que está disponível atualmente, mas também pode ser negativo no sentido em que, como normalmente estes especialistas trabalham em ambientes muito fechados, às vezes também têm os seus próprios vieses e, portanto, aqui, quando estamos a ler um editorial ou uma opinião de um expert, o risco é mais elevado em termos de viés e a qualidade de evidência, obviamente, também é muito mais baixa. Portanto, temos que ter sempre essa noção de, quando analisamos um artigo, onde é que esse artigo se encontra na pirâmide de evidência. Depois, Deixa-me só acrescentar só mais um ponto em relação a isso que estás a dizer, que é extremamente importante, porque nós todos vemos nas televisões, muitas vezes são citados certos peritos, portanto há o risco de facto de se escolherem alguns peritos e não se escolherem outros, e depois são sempre os mesmos que vão lá, ou a própria linha editorial aponta num dado sentido, então só escolhem os peritos se eles disserem exatamente o que confirma essa linha editorial. E também há as questões, quer políticas, não é? Porque muitos destes peritos também têm alguma relação com entidades governamentais, quer financeira, com a própria indústria. Portanto, de facto, os peritos são obviamente algo importante que existam, mas também temos de estar todos cientes que, ao contrário do que se pensa, não estão de facto no topo, mas estão na base da evidência científica devido a estes vieses todos. E, portanto, no mínimo devia-se ouvir vários peritos e tentar obter informação também de fontes com menos vieses. sim, sim. E outra coisa que eu também diria em relação a isso é que faz todo sentido, especialmente nos meios de comunicação, ter debates científicos abertos, ou seja, não pensar. Porque as pessoas têm muito essa tendência, especialmente nestes últimos 2, 3 anos, e mesmo anteriormente, penso eu, que existe um bocado a tendência de se pensar que existe consenso científico para tudo. Mas não, a ciência não se compadece com consensos científicos nem com dogmas. Portanto, a ciência está sempre em constante evolução. Agora, é importante também dizer que é válido e é importante nós termos os editoriais e a opinião de experts, porque muitas das vezes são pessoas que conseguem também apontar para linhas novas de investigação ou para apontar para caminhos que não são necessariamente óbvios quando se faz a análise da evidência de melhor qualidade. Portanto, apesar de o risco de viés ser muito ou ser elevado quando estamos a ler a opinião de um expert, é também importante referir que a opinião de expert é boa ou pode traçar caminhos que normalmente não são
automaticamente detectáveis quando se fazem estudos de altíssima qualidade. Portanto, não vamos Claro. descartar a opinião do expert só porque é a opinião do expert e só porque está na base da pirâmide de evidência. Okay? Isto é importante Claro, também referir. até porque às vezes ainda não houve sequer tempo para se fazer estudos daquilo, portanto é preciso alguém que tenha experiência e Exatamente. consiga analisar o pouco E que apontar existe. o caminho. E apontar o caminho. Exatamente. Depois da opinião de experts dos editoriais, temos estudos mecanicistas. Estudos mecanicistas são estudos que tentam explicar os mecanismos de determinadas intervenções. Por exemplo, nós sabemos que o paracetamol atua sobre a dor. Muito possivelmente foram feitos estudos mecanicistas que analisaram a influência da molécula de paracetamol nos mecanismos da dor. Quem diz o paracetamol, por exemplo, se nós agora quisermos falar sobre as máscaras, há uma série de estudos mecanicistas que tentam provar a eficácia das máscaras precisamente pela análise não só de estudos laboratoriais, modelos computacionais, e aquilo que nós vemos quando se fazem estes estudos mecanicistas é algo do género desta imagem. Portanto, aqui do lado esquerdo temos modelos computacionais, aqui no meio temos uns manequins aos quais depois é acoplado uma máquina que tenta, de certa forma, simular um pulmão, e depois coloca-se uma máscara à frente do manequim, tenta-se ver qual é que é a quantidade de aerossol dispersado. Aqui do lado direito temos já uma pessoa. Isto são tudo estudos mecanicistas, ou seja, são estudos laboratoriais e que tentam, de certa forma, entender qual é que é o mecanismo de proteção das máscaras. Não é? Aqui é a dispersão dos aerossóis. E estes estudos mecanicistas são importantes porque, assim, se nós olharmos outra vez para a pirâmide de evidência, se nós numa primeira fase não fizermos estes estudos mecanicistas, se avançarmos logo para estes estudos aqui de cima, que são estudos normalmente clínicos, por exemplo, os RCTs, os estudos randomizados controlados, e se não houver um mecanismo que se justifique a ação da intervenção que nós estamos a fazer, nós fazemos o estudo randomizado controlado e depois chegamos ao fim e dizemos assim, esta intervenção não teve efeito. Portanto, nós acabamos por saltar aqui vários degraus na pirâmide de evidência, gastamos recursos portanto, e fazemos intervenções que de facto não são em termos científicos, não vão adicionar nada ao conhecimento existente, quando se calhar podíamos ter feito um estudo laboratorial que nos desse logo à partida uma ideia de que aquilo que nós estamos a investigar não tem razão de ser, não tem mecanismo plausível. E daí a importância dos estudos mecanicistas. Portanto, nós quando lemos estudos mecanicistas e identificamos que é um estudo, por exemplo, laboratorial, não vamos descartar este estudo só porque, mais uma vez, o risco de viés é mais elevado e a qualidade de evidência é mais baixa, porque estes, no fundo, são estudos que às vezes servem de base para depois os estudos clínicos, ok? Agora, o que se passa... Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, antes de se calhar falar mais das limitações. Então, pode-se dizer que estes níveis mais baixos de evidência, nomeadamente este mecanicista, é uma fase mais exploratória, portanto, estamos num nível inicial, por isso é que, de certa maneira, o nível de evidência vai subindo, e também poderá ter outra vantagem, que é termos logo pistas, no caso de realmente funcionar, qual poderá ser o mecanismo pelo qual alguma intervenção funciona, não é? Porque às vezes Exato. algumas coisas depois até já se sabe que funcionam, mas não se percebe muito bem qual é o mecanismo. Exatamente. Portanto, Só que depois duas aqui vantagens. o grande problema destes estudos mecanicistas é quando se passa de um estudo mecanicista e se tenta extrapolar as conclusões de um estudo mecanicista, por exemplo, no caso daquilo que eu estou a mostrar aqui na imagem, em que temos aqui uma simulação por computador, ou por exemplo aqui o do meio, em que temos estes manequins e se tenta medir a dispersão de aerossol nos manequins. Quando se tenta extrapolar isto para a vida real, para o que se passa, por exemplo, em comunidade, não se pode fazer essa extrapolação. Isso é uma extrapolação abusiva, porque aquilo que nós temos aqui, aquilo que foi testado, por exemplo, neste caso do meio dos manequins, nós estamos a testar a dispersão de aerossóis. Então nós temos que ser específicos no que é que este estudo nos diz. Portanto, este estudo, por exemplo, se chegam à conclusão que com o uso de máscara o manequim dispersa, sei lá, menos, o volume de aerossol dispersado é menos 30%, 40% do que sem máscara, é isso que nós temos que concluir, é que naquelas condições, naquele laboratório, com aquele manequim e com este setup, a dispersão de aerossol foi 30%, foi reduzida em 30% quando foi usado máscara no manequim.
Só que o problema é que depois nós vemos este tipo de interpretação, a meu ver, bastante abusiva dos estudos. Nós temos depois panfletos que atribuem um efeito muito superior a, por exemplo, eu estou a falar das máscaras, mas podia falar de outras intervenções. Mas aqui, por exemplo, nas máscaras, se vocês virem do lado direito, aqui este infográfico foi baseado em estudos mecanicistas, em que se fala que o risco de infecção, e atenção, que aquilo que está a ser avaliado num estudo mecanicista nem sequer é o risco de infecção, é tentar perceber se existe redução de aerossol. Nós não estamos a falar de infecção. E dizem, por exemplo, com a máscara cirúrgica, se eu usar a máscara, o meu risco de infecção é 50%. Se toda a gente usar a máscara, é 88%. Isto são valores completamente arbitrários e aleatórios e que não são baseados em ciência de boa qualidade, sequer. Ou, por exemplo, se olharmos aqui para o lado esquerdo, para este quadro, em que aqui dizem que, por exemplo, se a pessoa que não está infectada estiver a usar uma máscara FFP2 ou N95 e uma pessoa infectada estiver a usar uma máscara N95, tem 25 horas de proteção. Quer dizer, isto aqui pode ser até algo que seja encontrado em laboratório, mas na vida real, quer dizer, nós para já não há ninguém que consiga usar consecutivamente uma máscara durante 25 horas. Quer dizer, tem que se comer, tem que se tomar banho, temos que dormir. Pronto, essa é logo uma questão. Ou seja, cada vez que uma pessoa tira a máscara e põe a máscara, está supostamente, e se acreditarmos que a máscara tem 100% de eficácia, ou perto disso, está-se a expor ao meio envolvente. Portanto, quando se passa de um estudo mecanicista e depois se usa este tipo de quadros, estamos a ver o que é má ciência, o que é uma extrapolação abusiva das conclusões de um estudo. Portanto, isto é uma coisa que é mais ou menos transversal, não é só nas máscaras, obviamente, mas é quase transversal em quase toda a medicina. Às vezes as pessoas leem estudos muito rapidamente, olham para as conclusões e pensam que isto pode ser generalizado em 100% dos casos. E daí a importância de passarmos dos estudos mecanicistas depois para estudos clínicos, porque uma coisa é aquilo que nós vemos no laboratório, nos simulacros de computador, mas depois outra coisa é ver em clínica o que é que acontece. Portanto, nós estamos a avançar agora para cima na pirâmide de evidência, portanto, estamos a tentar reduzir o risco de viés e aumentar a qualidade de evidência. Aqui, no nível de case reports, são os relatos de caso. Normalmente, isto são estudos que são publicados com 1 caso, 2 casos, 3 casos. Portanto, em termos de qualidade de evidência, estamos a falar de qualidade de evidência, se calhar, relativamente baixa em termos de estudos clínicos, mas são estudos que não deixam de ser importantes e relevantes, porque, nomeadamente em caso de doenças raras, se nós tivermos um relatório de caso, sei lá, de alguém que viu uma doença rara num hospital nos Estados Unidos, na América, uma doença que aparece uma vez em 10 milhões de habitantes, e depois nós temos um caso semelhante à nossa frente, usarmos estes case reports pode ser extremamente útil na nossa prática diária. Obviamente que, mais uma vez, nós não podemos, com base em 2, 3, 10 casos, não podemos extrapolar as conclusões destes case reports depois para todos os casos que nos vão aparecer à nossa frente, mas pronto, certamente vamos obter algumas pérolas de informação nestes casos. E, por exemplo, Tiago, por exemplo, o caso de reações adversas, por exemplo, a um medicamento, também, este tipo de estudos também é importante, porque permite identificar que de facto aquilo acontece, não permite evidência, mas permite identificar que realmente aquele tipo de ocorrências acontece, não é? Portanto, isso depois pode levar a outro tipo de despistagem, outro tipo de estudos mais profundos também aqui, não é? Certamente sim, exatamente. Portanto, quando eu disse caso de doenças raras, portanto, pode-se falar também em intervenções, por exemplo, intervenções cirúrgicas, em que é difícil de standardizar a intervenção, às vezes, ou, como estavas a dizer muito bem, casos de reações adversas. Portanto, isto são, por estar aqui em baixo, não quer dizer assim, isto aqui é um relato de caso, pronto, vamos descartar este tipo de evidência porque isto não nos diz grande coisa. Porque depois há esta questão, é que as pessoas pensam assim, olham para a pirâmide de evidência e pensam assim, isto é um estudo mecanicista, um relato de caso, portanto, isto não presta, next. Mas às vezes a única evidência que há sobre aquele tema é precisamente estes estudos de mais baixa qualidade e, portanto, às vezes temos que partir daí para tentar ou inferir sobre a qualidade ou sobre a eficácia de determinada intervenção, ou então tentar criar novas avenidas de investigação nesse tema que foi referido neste tipo de estudos.
Depois há outro Claro. tipo de estudos, que são estudos transversais. Aqui já se está a falar de estudos com mais participantes. Portanto, mais uma vez, estamos a aumentar a qualidade de evidência, a diminuir o risco de viés. Estes estudos transversais, os cross-sectional studies, são estudos, normalmente são estudos de prevalência. Por exemplo, se quisermos, é tipo um snapshot, uma fotografia da população num determinado momento. São estudos que são relativamente fáceis de fazer, mas são estudos que não dão informação sobre a eficácia de tratamentos, ou que não dão ideia de causalidade. Por exemplo, nós podemos falar, um bom exemplo de um estudo transversal é, por exemplo, se nós quisermos ver qual é que é a prevalência, eu sou médico dentista, vou fazer prevalência de cárie na população portuguesa agora, em 2023. E é um estudo que é relativamente fácil de fazer, comparado com outros estudos, e que nos pode dar muita informação, nomeadamente, portanto, agora estamos a falar da questão das cáries, da evolução da saúde oral ao longo do tempo. Se nós tivermos estudos transversais feitos na década de 80, década de 90, 2000, nós conseguimos ter mais ou menos uma noção da evolução e podemos, a partir daí, criar... como é que eu vou te explicar? Tentar explicar a evolução, a hipótese, exatamente, criar a hipótese, tentar explicar a evolução da cárie no sentido positivo ou negativo. E depois, quando nós criamos a hipótese, por exemplo, imagina, nós estamos a chegar à conclusão que o número de cáries está a reduzir vertiginosamente na população. Nós podemos pensar, será que existe um melhor acesso aos cuidados de saúde oral? Será que são questões de dieta? Será que são questões de higiene oral? Então o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos tentar perceber qual é que é o melhor tipo de estudo que depois tenta confirmar ou contrariar a nossa hipótese inicial, a nossa hipótese, o que nós chamamos de hipótese nula. Portanto, estes estudos transversais também são, obviamente, bastante importantes. Mas, mais uma vez, aqui o risco de viés é relativamente elevado, porque não nos dizem grande coisa em relação à causalidade, não nos dizem grande coisa em relação portanto, à evolução no tempo destas questões, não é? Para tal, portanto, e agora se quisermos analisar mais em questões de evolução temporal, nós temos estes estudos de caso-controlo e estudos de coorte. A diferença dos dois, no estudo de caso-controlo, o que nós fazemos é pegar num grupo de casos, portanto, por exemplo, imagina, indivíduos que desenvolveram uma determinada doença, o controlo serão os indivíduos que não têm essa doença, portanto, isso é o caso-controlo, e depois olhamos retrospectivamente e vimos se esses indivíduos foram expostos a um determinado fator que nós estamos à procura. Por exemplo, sei lá, podemos falar do cancro de pulmão. Pegar num grupo de pacientes com cancro de pulmão, pacientes que não têm cancro de pulmão, e depois olhar retrospectivamente, por exemplo, se eram fumadores, quanto é que fumavam, que tipo, se faziam exercício físico. Portanto, isto aqui é o que se chama o caso-controle. Deixa-me só mostrar-te aqui uma coisa que eu penso que tenho aqui, algures. Exato. Portanto, aqui isto é uma imagem que tenta sistematizar mais ou menos a diferença de o caso-controlo e de os estudos de coorte, ok? Aqui em cima tem o caso-controlo. Este bonequinho aqui é o investigador. Portanto, o investigador vai olhar para trás e vê esta bolinha é o grupo de pessoas com doença, pessoas sem doença, e depois vai-se olhar para trás se as pessoas estiveram expostas a fatores de risco, ok? Obviamente, como neste grupo 100% das pessoas têm doença, naquele grupo ninguém tem doença, não se pode calcular o risco relativo da exposição num grupo e no outro, ok? Isto agora é entrar aqui numa parte um bocado mais específica e em conceitos matemáticos um bocadinho difíceis de explicar, se calhar, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Se quiseres aproveitar agora e explicar esse conceito do risco relativo e risco absoluto, que é outra coisa que eu acho que hoje em dia também faz falta as pessoas conseguirem compreender isso, porque tiveram muito acesso a muita informação de risco relativo e não, este conceito é importante para perceber que isso não é tudo. Se quiseres aproveitar agora e falar um bocadinho sobre isso. Eu ia falar disso mais à frente com um dado concreto de um estudo. Se calhar é mais fácil de mostrar, porque é gráfico, dá para ver melhor, se calhar o impacto é diferente. Mas aqui aquilo que eu queria mostrar é, por exemplo, nos casos em que nós estamos a analisar estes estudos, por exemplo, o caso controle, ou por exemplo, um estudo cohort, e quando começamos a analisar
os resultados estatísticos. E, por exemplo, aqui neste estudo, caso controle, se virmos que na parte da análise estatística se fala em risco relativo, vemos que se calhar a parte da análise estatística não tem grande razão de ser, que não se pode falar em risco relativo neste tipo de estudo. Eles deviam falar em odds ratio, ou razão de probabilidade, em que, no fundo, o que faz é encontrar a taxa ou a prevalência de pessoas. Por exemplo, aqui dá o exemplo da Covid e de máscara mais uma vez. Por exemplo, no caso controle, imagina que encontramos que destas pessoas, os casos têm Covid, portanto, são positivas para a Covid, 30% das pessoas usaram máscara, que é a exposição. E no grupo controle, que são as pessoas que não tiveram Covid, são as pessoas que eram negativas para Covid, 40% das pessoas usaram máscara. Nós chegamos então a este odds ratio, que é a divisão de 30%, né? A prevalência de pessoas que usaram máscara e que são seropositivas sobre as pessoas que são seronegativas e que usaram máscara. E depois dá um 0,75. Isto quer dizer que, e atenção que aqui não se pode falar em causalidade, mas que existe uma certa correlação positiva para a máscara. Ou seja, quem usa máscara, à partida, terá menos probabilidade de ter Covid. Mas isto não quer dizer que seja correlação, ou seja, não quer dizer que seja causalidade, ou seja, quer dizer que as máscaras, não, isto é uma observação, ok? No caso dos estudos de coorte, aquilo que se faz, isto é um investigadorzinho, mais uma vez, o que ele vai olhar para pessoas que foram expostas a um determinado fator, por exemplo, aqui, pessoas que não usaram máscara, pessoas que usaram máscara. E depois vai acompanhar as pessoas no tempo e ver quais é que são as pessoas que tiveram Covid e quais é que não tiveram Covid. Ok? Isso é um estudo prospectivo. E depois há os estudos retrospectivos de coorte, em que realmente aquilo que se faz é, depois de esses dois grupos terem sido expostos e depois de uma percentagem desses grupos ter tido a doença, olha-se retrospectivamente para ver então qual é que foi a prevalência da doença nesses grupos, e aqui sim já se pode calcular os riscos relativos também, porque no início nenhum dos grupos tem a doença, mas depois vão desenvolvendo a doença à medida que o tempo passa. Portanto, e já dá para calcular o risco absoluto e o risco relativo. Isto aqui, como é um estudo observacional, não é um estudo intervencional, deixa-me só voltar outra vez aqui para a parte da pirâmide de evidência. Esses estudos de cohort, caso controle, estudos transversais e relatos de caso, normalmente isto são tudo estudos observacionais. Estudos observacionais quer dizer que a equipa de investigação não intervém. Portanto, a equipa de intervenção, a equipa de investigação o que faz é observa apenas qual é que é a evolução natural das pessoas no meio natural. Portanto, há intervenção mínima, ok? Isto são estudos observacionais e por isso é que o risco de viés também é mais elevado, por vários fatores. Pode ser o fator de que pode haver um viés de seleção, portanto, os investigadores podem querer provar que, por exemplo, na questão das máscaras, que as máscaras funcionam, então eu vou, se calhar, escolher pacientes modelo que vão confirmar mais o meu viés. Não estou a dizer que isto aconteça sempre, atenção. Estou a dizer que, como não há tanto controlo sobre todas as variáveis, não é? Acaba por ser mais fácil de introduzir variáveis de confusão que podem não ser um espelho da situação real. E por isso é que depois se entra nos estudos clínicos prospectivos, nomeadamente os estudos clínicos randomizados, em que se tenta diminuir ao máximo estas variáveis de confusão e para tal, antes de entrarmos... Tiago, antes de entrarmos nos RCTs, deixa-me só ver se consigo fazer um ponto de situação até agora, antes de se entrar na parte dos RCTs. Portanto, todos estes níveis de evidência, apesar de importantes pelos vários aspectos que nós já falámos, não são capazes nem de isolar as variáveis de uma maneira controlada e, portanto, a principal diferença deles para os RCTs é que não se podem estabelecer relações de causalidade. Ou seja, não se pode dizer, neste estudo, por exemplo, observacional, quando a população teve esta intervenção ou
ou outra coisa qualquer. Portanto, houve uma intervenção, e a outra variável alterou-se. Não se pode de maneira nenhuma dizer que isto é a prova que esta intervenção causou isto, não é? E isto é algo que as pessoas têm, é muito difícil para as pessoas, não é? Porque nós automaticamente associamos a correlação com a causalidade, e é muito difícil para o nosso cérebro não fazer logo a ligação. E esse ceticismo e essa precaução, obviamente, quando há uma correlação, é provável ou é possível, depende das situações, que se venha a provar a causalidade, mas não se pode tirar essa conclusão, não é? Agora, este nível de estudo a seguir é diferente nesse aspecto, não é? Sim, eu até agora ia dar um exemplo concreto sobre precisamente isso que referiste. Eu tenho aqui uma imagem, isto por acaso é uma imagem do CDC, em que eles usaram precisamente um estudo de caso-controlo para demonstrar que realmente a eficácia das máscaras é enorme, não é? Então, neste estudo caso-controlo, eles analisaram 1.828 pessoas. Lembra-se que o estudo de caso-controlo, aquilo que nós estamos a ver são dois grupos, os casos e os controlos. Nos casos, 100% das pessoas tiveram Covid, e nos controlos ninguém teve Covid. Então depois vamos olhar para trás e ver, dentro de cada um desses grupos, quantas pessoas é que usaram máscara e quantas é que não usaram máscara, ok? Portanto, estamos a olhar retrospectivamente. E como é que vamos fazer essa análise retrospectiva? Normalmente é por questionários. Nós perguntamos às pessoas se elas usaram sempre máscara, se não usaram sempre máscara, não é? Então, o tipo de conclusão que se pode tirar neste tipo de estudo não é dizer que as máscaras foram 83% eficazes na redução de infecção. Aquilo que aqui está, e aqui por acaso honra seja feita à CDC, que eles disseram que, quer dizer, não é bem honra seja feita, que aqui no título diz assim: People who reported always wearing a mask in indoor public settings were less likely to test positive. Ou seja, as pessoas que usaram sempre máscara no interior tiveram menos probabilidade de estar positivo para Covid, ok? E isto, no fundo, é verdade. Agora, o que não é verdade... A segunda afirmação é que já é mais Exatamente. abusiva. Exatamente. E depois, se olharmos com atenção, por exemplo, aqui, entre o grupo que não usou máscara e fizemos a comparação do grupo que não usou máscara para o grupo que usou as máscaras de pano, tem aqui um cardinal, e aqui o cardinal diz o quê? Que não é estatisticamente significativo. Ou seja, dizerem que reduziu 56% a probabilidade de apanhar Covid, quando não é estatisticamente significativa a diferença entre usar máscara e não usar máscara, no fundo é um bocado abusivo na forma como isto aqui é colocado. Isto aqui é um infográfico e dá a impressão que realmente que as máscaras são super eficazes, ok? Não quer dizer que as máscaras não sejam eficazes e não quer dizer que os resultados sejam incorretos. É a forma como é apresentado depois o resultado, que é isso que estamos a falar um bocado em relação à questão da ciência. A ciência deve tentar ser o mais imparcial e o mais objetiva possível. Ou seja, aqui é mais um exemplo... Claro. Tiago, eu peço desculpa, ia-te só pedir um favor, porque era muito importante acabarmos esta parte do RCT, mas já estamos aqui a ultrapassar um pouco a nossa hora. Okay. Se conseguimos agora de uma maneira enviada terminar esta parte, e o que tivéssemos mais para a frente faríamos depois na segunda parte. Mas esta parte dos RCTs era importante. Então, vou só dizer porque é que é importante isto aqui dos RCTs, e falar de um exemplo que foi falado muitas vezes por especialistas na televisão, a dizer que não era preciso fazer RCTs no caso das máscaras, porque é a mesma coisa, e depois davam um exemplo dos paraquedas. Ora bem, isto aqui é um gráfico que eu adoro, porque diz aqui exatamente qual é que é a zona dos RCTs. Ou seja, aqui no meio vocês têm este eixo vertical, que é quando uma intervenção não tem efeito, não é? É o zero. Do lado esquerdo são intervenções que são negativas, e depois do lado direito são as intervenções que são positivas, aqui a verde, ok? A maior parte das intervenções em medicina tem um efeito relativamente modesto, em termos de efeito positivo. Por exemplo, se formos avaliar em termos de risco absoluto ou de efeito absoluto, normalmente estamos a falar de situações em que o efeito pode arrondar os 20%, 30%, em termos de efeitos positivos. E isto é a zona dos estudos randomizados controlados, quando realmente o efeito é modesto, mas não temos necessariamente a certeza da magnitude do efeito. Agora, no caso dos paraquedas,
o efeito não é modesto. O efeito é quase de 100%. Quer dizer, se uma pessoa se mandar num avião a 30 mil pés com ou sem paraquedas, não é preciso fazer um RCT para saber qual é que vai ser o desfecho. E esse é que é o grande problema, é que nós precisamos dos RCTs quando os efeitos são modestos e quando não é claro se o efeito é positivo ou se é negativo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito depressa, que também é importante, que é esta questão da questão pico. Ou seja, quando nós fazemos estudos intervencionais, prospectivos, nós temos que definir exatamente qual é que é a população que estamos a estudar, qual é que é a intervenção, qual é que é o grupo de controlo e qual é que é o resultado. Porque fazer uma determinada intervenção, por exemplo, o uso de máscara, é diferente se estamos a falar de uma população que já usa máscara rotineiramente, nomeadamente profissionais de saúde, ou então usar a máscara em crianças ou em bebés. Portanto, nós temos que definir exatamente qual é que é a população. Quando se fala, as máscaras são eficazes ou não? Isto é uma pergunta muito abrangente e que leva a confusão, não é? Portanto, nós temos que definir estas variáveis todas de forma a tentar reduzir o viés. Tiago, e eu acho que só falta um ponto importante que é explicar então qual é que é a grande diferença, muito resumidamente, entre os RCTs e os outros estudos todos. Pronto, nos RCTs aquilo que nós fazemos é tentar eliminar vieses, variáveis de confusão. Ou seja, o que nós fazemos é escolhermos o paciente tipo ou o indivíduo tipo que vai participar do estudo clínico e dizemos claramente quais é que são os critérios de inclusão e de exclusão das pessoas que vão fazer parte desse ensaio clínico. E deixa-me só pôr aqui para trás. E nesses critérios de inclusão e de exclusão vamos tentar ter o quê? Vamos tentar ter uma população que seja uniforme. Para quê? Para diminuir o risco de haver fatores demográficos que possam alterar as conclusões do nosso estudo para um lado ou para o outro. Portanto, temos que tentar ter uma população que seja o mais uniforme possível. E depois, em termos de intervenção, a intervenção também tem que ser muito clara. Por exemplo, se nós quisermos fazer um RCT de máscaras, a única variável que deve existir entre os dois grupos é o uso de máscaras. E depois aqui nós podemos dizer se vamos usar a máscara em comunidade, em ambiente hospitalar, sei lá, no cinema, centros comerciais. Nós podemos depois ser granulares nesse aspecto. E devemos ser granulares nesse aspecto. E a existência do grupo de controle, ou seja, de um grupo com características semelhantes, que não está sujeito à intervenção, e portanto só aí, controlando essas variáveis, é que podemos já ter podemos já tirar algumas conclusões sobre possíveis causalidades, não é? E muitas vezes também, quando é possível, o grupo de intervenção e de controle não saber se está a ser intervencionado ou não. Exato. E isso depois, aquilo que estás a falar é a questão dos RCTs cegos, duplamente cegos, mas ainda antes de falarmos disso aí, outra parte que é importante falar dos RCTs são os ensaios clínicos randomizados controlados ou aleatorizados controlados. Portanto, a outra parte que é muito importante é a aleatorização, a randomização. Nós, à partida, enquanto investigadores, nós não sabermos se um indivíduo que vai participar no estudo, se vai participar na intervenção ou no controlo, ok? E se falar de estudos cegos ou duplamente cegos tem a ver com o facto de quem vai administrar a intervenção não saber se está a administrar a intervenção ou o controle. Por exemplo, imagina que tu queres estudar um fármaco, vamos falar de paracetamol. Tu vais dividir essas pessoas em dois grupos. O grupo controlo vai receber um placebo, um comprimido em tudo igual ao comprimido paracetamol, que tem princípio ativo, e o grupo de intervenção vai receber o paracetamol, ok? Diz a boa prática dos RCTs que quem está a administrar os comprimidos não deve saber se está a dar o placebo ou o princípio ativo. E o paciente também não deve saber se está a receber o placebo ou o princípio ativo. Se tanto o investigador como o paciente, o indivíduo que faz parte da amostra, se não souberem o que é que estão, a que grupo é que pertencem, isso é o que chamam um estudo duplamente cego. Seria cego se apenas o paciente não soubesse, duplamente cego se o paciente e o investigador não souberem a que grupo é que esse paciente foi alocado, e ainda se pode falar em estudos triplamente cegos, quando quem analisa a parte estatística também não sabe que dados é que está a analisar, se está a analisar os dados do grupo de intervenção ou do grupo de controle. Portanto, isto tudo de forma a tentar diminuir o risco de viés, ok? Muito bem.
Olha, estamos aqui, já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Vamos só fazer Isto aqui uma estava tanto conclusão para muito mangas. breve, dava pano para mangas, mas dando só assim um resumo, porque acho que é importante as pessoas ficarem com esse conceito. Portanto, todos os níveis de evidência são importantes, alguns exploratórios e depois dar origem a níveis de evidências mais elevados. Apenas os RCTs, com RCTs podemos tirar algumas ilações quanto à causalidade e efeito de causalidade de uma determinada intervenção. E quando nós temos disponíveis níveis superiores de evidência, à partida devemos recorrer a esses níveis e não ir para níveis inferiores, principalmente quando já existe evidência em níveis superiores. Podemos tirar estas conclusões? Sim, mais ou menos, mas também há aqui outra questão que é importante e fundamental focar, é que às vezes nós podemos ler, pegamos num artigo e diz assim, este artigo é o RCT de qualquer coisa, não é? Mas depois quando se começa a analisar a metodologia, nós vemos que se calhar existem riscos de vieses bastante elevados e aquilo pode começar por questões tão básicas da forma como é que se aleatorizaram os grupos, como é que foram feitos os grupos. Se virmos que existem falhas, por exemplo, na seleção dos pacientes, se os critérios de inclusão e de exclusão se não forem bem claros, se a forma como foi administrada a intervenção se é claramente errada, portanto, nós podemos apontar os defeitos todos desses estudos e às vezes há estudos que supostamente são de pior qualidade em termos de pirâmide de evidência, ou seja, é que a evidência supostamente é a qualidade de evidência mais baixa, mas pode ser melhor se o nível de viés for menor do que estudos supostamente de melhor qualidade. Ok? Portanto, Outras nós não também. temos de fazer a análise metodológica do estudo e ver se as conclusões, ver se o estudo, o desenho de estudo, se é consentâneo com aquilo que se quer realmente testar, com a hipótese de Muito bem, teste. Tiago. Muito obrigado, Tiago. Encontramos na segunda parte. Terminamos deste modo, então, esta primeira parte do nosso podcast. Na segunda abordaremos a evidência sobre o uso de máscaras contra vírus respiratórios. Já abordámos um bocadinho, mas vamos aprofundar um pouco mais na segunda parte. Até breve.